Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós daremos continuidade à nossa série de aulas gratuitas para o concurso da PB Saúde. Hoje nós iremos responder mais questões da banca IDECAM, que é a banca que está organizando esse concurso, e mais uma vez nós aprenderemos aí como é que a banca cobra português para concursos, tá? A forma como ela cobra, o nível de cobrança, possíveis pegadinhas e como ela relaciona os diversos assuntos de português para criar uma questão, tá? Então, sem mais demoras, vamos aí para a nossa primeira questão de hoje. Aqui será necessário que a gente entenda a respeito de tempos verbais, tanto os tempos verbais simples quanto os tempos verbais compostos. Então, para você que não lembra ou nunca viu a respeito de tempos verbais compostos, aqui você aprenderá, tá? Então, vamos lá. Entende-se por verbo a unidade que significa ação ou processo, organizada para expressar o modo, o tempo, a pessoa e o número. Sabendo que os verbos compostos são formados por um verbo auxiliar e por um verbo principal, a expressão verbal e o verbo destacados na sentença. O grande Poseidon não tinha designado outro para o cargo que não soubesse fazer. Estão conjugados respectivamente no. Nós temos 5 alternativas e precisamos encontrar qual é a correta. Pessoal, veja bem. Existem os tempos chamados tempos verbais simples. E quais são esses? Por exemplo, pretérito. 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 E aí nós temos pretérito mais que perfeito, perfeito e imperfeito. Correto? Nós temos o presente e nós temos o futuro. Futuro do pretérito e futuro do presente. Correto? Então, no modo indicativo, nós temos os seguintes tempos verbais. 3 tipos de pretérito, mais que perfeito, perfeito e imperfeito. O presente do indicativo e o futuro. Quais futuros? Futuro do pretérito, do indicativo, e o futuro do presente do indicativo, tá? Esses são os tempos verbais simples no modo indicativo. Porém, nós também temos uma estrutura chamada tempo verbal composto. E como é que funciona isso? Como diz na questão, os tempos verbais compostos são formados por um verbo auxiliar e por um verbo principal. Então, veja que a estrutura dos tempos verbais compostos segue a seguinte fórmula, tá? A seguinte fórmula rígida. Verbo ter ou verbo haver, um dos dois como verbo auxiliar, verbo haver, mais outro verbo que seria um verbo principal no modo particípio, tá? Particípio. Veja, o particípio é uma das 3 formas nominais dos verbos. Nós temos infinitivo, né, com os finais AR, ER e IR, estudar, dormir, dominar, brincar, perfeito? São verbos que estão no infinitivo, pois terminam nessas AR, ER ou IR. Nós temos o gerúndio, que é quando termina em NDO, brincando, jogando, dormindo, aprendendo, estudando. Esses aí estão nessa forma nominalizada do verbo. Esse foi o gerúndio, o que nós vimos anteriormente foi o infinitivo, e aqui nós temos o particípio regular, que é quando termina em ado ou ido, estudado, brincado, aprendido, dormido, tá? Nascido e por aí vai. Então, para que haja a ocorrência do tempo verbal composto, nós precisamos dessa configuração aqui, ó. Verbo ter ou verbo haver, mais um verbo principal no particípio. E aí nós vamos para a nossa primeira expressão dada aqui
pelo enunciado, que é tinha designado, tá? Veja que essa estrutura aqui representa um tempo verbal composto. Por quê? Porque, veja, nós temos o verbo ter, né, conjugado aí no pretérito imperfeito do indicativo, tinha, mais o verbo principal designado, tá? Ado, veja, a terminação, porque está no particípio. Portanto, nós temos aqui, obviamente, uma estrutura que representa um tempo verbal composto. Porém, que tempo verbal composto é esse? Pessoal, primeiramente, eu quero dizer para vocês que, não existe presente nos tempos verbais compostos. Tampouco existe pretérito imperfeito. O que vai existir são apenas 4 tempos verbais compostos. Quais são eles? Pretérito mais que perfeito, tá? Pretérito perfeito, futuro do pretérito e futuro do presente. Existe apenas esses 4. Eu vou até circulá-los aqui para facilitar a compreensão. Perfeito? Então, nos tempos verbais compostos do indicativo, só existem apenas 4 tempos verbais e não 6, como é no caso dos tempos verbais simples, tá? Nos tempos verbais simples, nós temos pretérito mais que perfeito, perfeito e imperfeito, 3, né? 4 com o presente, 5, 6 com os 2 tipos de futuro, do pretérito e do presente. Porém, nos tempos verbais compostos, nós não temos o presente, nem temos o pretérito imperfeito. Então, nos restam 4 tempos verbais compostos, que seguem essa estrutura aí, verbo ter ou haver, mais um verbo principal, que seria o que tem que estar no particípio. Então, veja, como é que vai funcionar a conjugação dessa expressão aí, dessa espécie de locução verbal, que representa um tempo verbal composto? Ela foge um pouquinho da lógica convencional. Mas por quê? Veja bem. O pretérito perfeito composto, ele é escrito da seguinte forma. Veja bem. Eu tenho estudado. Eu tenho estudado, tá? Veja, apesar de o nome desse tempo verbal composto ser pretérito perfeito composto, o verbo auxiliar ter, nesse caso aqui, não está no pretérito perfeito, mas sim está no presente. Então, veja, a confusão às vezes é por isso. É porque o verbo auxiliar, às vezes, ele não segue o tempo verbal composto ao qual ele se refere. Então, veja, o pretérito perfeito composto, o verbo auxiliar não vai ficar no pretérito perfeito, mas sim no presente simples. Percebe? Da mesma forma, acontece com o pretérito mais que perfeito no modo composto. Perfeito composto. Vou colocar assim abreviado, senão não vai dar, tá? Mas você entende que aqui é o pretérito mais que perfeito composto. Aqui seria escrito da seguinte forma: eu tinha estudado. Perfeito? Veja, mais uma vez acontece o que eu acabei de falar. O verbo ter, aqui funcionando como verbo auxiliar do tempo verbal composto, ele está conjugado, na verdade, no pretérito imperfeito simples. Mas essa expressão representa um tempo verbal chamado pretérito mais que perfeito composto. Ou seja, não equivaleu a conjugação do tempo verbal do verbo auxiliar com o próprio nome do tempo verbal composto. Perceba aí. Pretérito mais que perfeito composto, o verbo auxiliar é conjugado não no pretérito mais que perfeito simples, mas no pretérito imperfeito do indicativo. Percebeu? Então, às vezes, o que pode confundir é essa parte. Porém, eu tenho uma boa notícia para vocês. No caso dos futuros,
tanto o futuro do pretérito quanto o futuro do presente, os verbos auxiliares também são escritos no futuro do pretérito ou no futuro do presente do modo simples, tá? Então aí eles são equivalentes. Não haverá essa confusão. Então veja, futuro do pretérito composto ele seria escrito da seguinte forma: eu teria estudado. Percebeu? Então, a conjugação do tempo verbal do verbo auxiliar é a mesma, tá? Do que a do tempo verbal composto. E o futuro do presente seria escrito da seguinte forma: futuro do presente composto. Eu terei estudado. Então, fica aí todas as conjugações dos tempos verbais compostos do modo indicativo. Veja, o pretérito perfeito composto, o verbo auxiliar, é conjugado, na verdade, no presente do indicativo. Presente simples do indicativo. Já o tempo verbal composto, pretérito mais que perfeito composto, o verbo auxiliar vai ser conjugado no tempo verbal, que é chamado de pretérito imperfeito simples do indicativo. Já o futuro do pretérito composto e o futuro do presente composto, os verbos auxiliares desses tempos verbais compostos também são conjugados aí, tanto no futuro do pretérito quanto no futuro do presente. Eles são equivalentes, tá? Como você acabou de ver aí nos exemplos. Então, vamos voltar aqui para a nossa expressão-chave, que é essa expressão aqui, ó. Tinha designado. Veja que aqui nós já concluímos que se trata de um verbo auxiliar e um verbo principal, que quando juntos nesse tipo de configuração, nessa estrutura específica, eles correspondem a um tempo verbal composto. Perfeito, mas que tempo verbal composto é esse? Ora, é o pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Mas por quê? Olha para a conjugação do verbo auxiliar ter. Ele está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito simples. Então, tá aqui, ó, como nós vimos, é esse aqui, ó, esse tempo verbal composto que ele representa, tá? Então, aqui nós já podemos eliminar a letra B, não é presente do indicativo, não é pretérito perfeito, porque nós já descobrimos que é pretérito mais que perfeito composto, tá? Do indicativo. E aqui também, ó, não é subjuntivo, tá? Então já podemos eliminar aqui a letra A. Portanto, a letra A é o nosso gabarito. Perfeito? Além disso, para que o nosso estudo seja completo, iremos analisar também essa outra expressão aqui, ó. Soubesse. Pessoal, para além do modo indicativo, que é um dos modos mais cobrados e utilizados aí, existe um modo verbal chamado subjuntivo. Ele geralmente representa algo que dê a ideia de hipótese. Então, essa configuração aí que tem esse SSE no final, geralmente se refere ao tempo verbal chamado de pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, veja, sempre que o verbo terminar em SSE, muito provavelmente ele vai estar no pretérito imperfeito do subjuntivo. E geralmente a gente usa aí a partícula se para ajudar a identificar isso. Veja bem, se eu estudasse, se eu soubesse, como é o caso aí da nossa expressão soubesse, se eu gostasse, se eu jogasse, veja que todas essas expressões, esses verbos com esse SSE no final aí, eles dão a ideia de hipótese. Então é justamente isso. Então, esse soubesse está, na verdade, no pretérito imperfeito do subjuntivo. E é exatamente isso que afirma a letra E. Portanto, letra E é o nosso gabarito. Tranquilo, pessoal? Tranquilo até aí? Deu para entender? Então, vamos lá. Na nossa segunda questão,
nós precisaremos entender um pouco sobre conjunções, as diversas conjunções que existem na nossa língua portuguesa. As conjunções são unidades que têm por objetivo reunir orações em um mesmo enunciado, tá? Diante do apresentado, assinale a alternativa cujo termo em destaque é classificado corretamente. Na letra A, nós temos o seguinte: ele treinou tanto durante os anos que conquistou o campeonato de natação. E aí ele fala que essa expressão, esse termo destacado em negrito, é uma conjunção alternativa, mas está errado. Pessoal, veja, olhe para essas duas expressões aqui. Essa, apesar de não estar destacada, ela também faz parte aí. Tanto que, tão que, tamanho que, tá? Então veja, imagina a seguinte frase: estudou tanto que foi aprovado no concurso público dos sonhos. O esforço foi tamanho que ele acabou desmaiando. Veja, todas essas expressões, tanto que, tão que, tamanho que, elas dão a ideia, na verdade, de consequência. Por exemplo, estudou tanto que foi aprovado. Tá? Então, qual foi a consequência de ter estudado tanto? A aprovação. O esforço foi tamanho que ele desmaiou. Ou seja, a consequência do esforço muito grande foi o desmaio. Então, na verdade, aqui seria uma conjunção não alternativa, mas consecutiva. Aqui o correto seria consecutiva. Que dá a ideia de consequência, tá? Então, a letra A está errada. Aqui, na verdade, é uma conjunção consecutiva. Consecutiva. Perfeito? Então, letra A está errada. Letra B. O velho teme o futuro e se abriga no passado. Pessoal, a expressão e, predominantemente, é uma conjunção não explicativa, como fala na questão aqui, mas sim uma conjunção aditiva. Veja aí na frase: o velho teme o futuro e o velho se abriga no passado. Então aí tem uma junção de duas condutas, é uma somatória de coisas, uma somatória de fatores. Então, na verdade, esse e dá uma ideia de adição e não de explicação, tá? O e geralmente é utilizado como uma conjunção aditiva. Às vezes, ele ainda pode ser usado como uma conjunção alternativa quando tiver o valor equivalente a mas, porém, por exemplo, tá? Veja, estudou tanto, vírgula, e não foi aprovado. Veja que aí nós temos uma ideia de quebra de expectativas. Então, esse e, nesses casos específicos, ele, na verdade, funcionaria não como uma conjunção aditiva, mas como uma conjunção adversativa. Mas e aí, nesses casos, vai ser a minoria dos casos, tá? Na maioria das vezes, o e funciona como conjunção aditiva. Perfeito? Então, a letra B também está errada. Na letra C, nós temos o seguinte: quando a cólera ou o amor nos visita, a razão despede. E aí a questão afirma que ela é conjunção aditiva, mas não é. Ela é uma conjunção alternativa. Alternativa. Tá? E por quê? Veja. O que é que fala aí nessa frase? Quando a cólera ou o amor nos visita, a razão se despede. Então, quando uma coisa ou a outra acontecerem, a razão se despede. Seja a primeira coisa, seja a segunda. Então, dá a ideia aí de uma alternância. É uma conjunção alternativa. Quando a cólera nos visita, a razão se despede. Mas se a cólera não nos visitar e no lugar dela visitar aí o amor, então a razão também vai se despedir. Ou uma ou outra nos visitando, a razão se despede. Ou uma ou outra. Alternância, tá? Então aqui, na verdade, é uma conjunção alternativa. A letra D fala o seguinte: acabou-se o tempo das ressurreições, mas continua o das insurreições. Conjunção adversativa. Pessoal, será se é isso mesmo? Mas não é que é. É isso mesmo, pessoal. O mas, assim como porém, todavia, entretanto, no entanto, todas essas conjunções são conjunções que representam oposição, quebra de expectativa, uma adversidade. Portanto, são conjunções adversativas, tá? Então aí nosso gabarito é a letra D.
Veja essa ideia de quebra de expectativa de oposição. Acabou-se o tempo das ressurreições, mas continua o das insurreições, tá? Então, letra D, essa partícula mas é uma conjunção adversativa. E na letra E nós temos, na verdade, não a conjunção concessiva, mas sim uma conjunção conclusiva, tá? Vamos ler aqui para entender. Conjunção conclusiva. Conclusiva, tá? Não foram ao mesmo cinema e, portanto, não se poderiam se encontrar. Pessoal, isso é uma consequência óbvia. Se não foram ao mesmo cinema, então a conclusão lógica é que eles não poderiam se encontrar, essas pessoas aí, tá? Já que naquele horário eles não foram, cada um foi para um cinema diferente. Como dá a entender aí nessa frase, tá? Então, letra E seria conjunção conclusiva. E aí nós temos como gabarito letra D. Perfeito, pessoal. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá para a próxima questão. Já respondemos quantas, pessoal? 2, né? Perfeito. Nós iremos agora para a terceira questão. Considerando as regras de concordância nominal, assinale a alternativa que apresenta a relação correta. Pessoal, veja. Na letra A, nós temos o seguinte. Em anexas, seguem as fotografias. A palavra em anexas concorda com fotografias. Pessoal, essa expressão aqui, em anexas, na verdade, é uma expressão invariável. Então, o correto deveria ser assim, ó. Em anexo, seguem as fotografias. Tá? O correto deveria ser em anexo e não em anexas, tá? Então, o erro da questão é flexionar essa expressão, que na verdade é uma expressão invariável, tá? Então, letra A está errada. Letra B. Abajur e mesa antigos. Abajur e mesa antigos. Quando há mais de um substantivo na frase, o adjetivo irá concordar com o substantivo sempre no masculino plural. Pessoal, na verdade aqui, existem duas formas de concordar aí o adjetivo com esses dois substantivos que o precedem. Veja, abajur é um substantivo masculino, ou abajur. E mesa é um substantivo feminino, a mesa. E agora, como é que eu vou concordar esse adjetivo aí, antigos? Existem duas possibilidades. A primeira é ele concordar com um termo mais próximo. E dessa forma, a frase ficaria da seguinte forma. Abajur e mesa antiga, tá? E a segunda forma é ele concordar com ambos. E nesse caso, ele seria escrito dessa forma aqui, do jeito que está. Abajur e mesa antigos. Ele está corretamente flexionado no plural, pois são dois substantivos aos quais ele se refere. E também está corretamente flexionado em relação ao gênero no masculino. Por quê? Porque aqui nós temos dois substantivos, um masculino e outro no feminino. Nesse caso, o gênero masculino sempre vai prevalecer, tá? Então aí está corretamente escrito. Porém, essa informação aqui, quando há mais de um substantivo na frase, o adjetivo irá concordar com o substantivo sempre no masculino plural. Isso aqui é o erro da questão, tá? Por quê? Imagine que essa frase, na verdade, não é abajur e mesa antigos, mas sim cadeira e mesa antigos. Pessoal, isso está errado. Por quê? Porque como é que eu tenho dois substantivos no feminino e um adjetivo concordando com eles, sendo que esse adjetivo está no masculino? Então, não há como. Não é sempre que irá ao masculino plural. Quando eu tenho dois substantivos femininos, não vai para o masculino plural. Eita, do trava-língua. Não vai para o masculino plural, mas vai para o feminino plural, tá? Então, não é sempre. Depende. Quando é que vai para o plural? Quando o adjetivo concordar com os dois e um deles, pelo menos um deles, for masculino, ainda que o outro seja feminino. Aí, nesse caso, o gênero masculino vai prevalecer. Agora, se existem dois substantivos e ambos são femininos
e em seguida vem o adjetivo, se for concordar com ambos, então ele vai para o plural feminino e não masculino. Por isso a letra B está errada, tá? Ela generalizou um caso dizendo que sempre vai para o masculino plural, mas não é sempre, tá? Então letra B está errada. Letra C. Clarice era meia arriscada. No caso de se referir a características pessoais, o adjetivo numeral meia está flexionado adequadamente. Pessoal, esse meia aqui está errado. Primeiro que não é meia. Meia é aquela coisa que você usa para calçar o tênis, tá? Aqui, o correto seria meio, que equivale aí a um pouco. Clarice era meio arisca, um pouco arisca. E aí, veja, pessoal, arisca é um termo que significa uma pessoa retraída, uma pessoa na dela, uma pessoa que não se aproxima muito, uma pessoa desconfiada, na verdade, a palavra é essa, desconfiada, tá? Uma pessoa arisca. Então veja que, na verdade, aqui é uma qualidade de Clarice. Clarice era meio arisca. Então, arisca, esse termo é um adjetivo. E esse outro termo aqui, meio, que equivale a um pouco, ele está, na verdade, intensificando, né, especificando aí um adjetivo. E qual é a classe de palavra que ele se relaciona com o adjetivo? São os advérbios. Então, aqui são dois erros. O primeiro, não é meia, é escrito meio. E o segundo, não é adjetivo, nem é numeral. É um advérbio, pois ele está se relacionando com um adjetivo arisca, que é uma qualidade de alguém, tá? Então, letra C está errada. Na letra D, nós temos as mochilas são verde água. Se o segundo adjetivo fizer referência a um substantivo, ambos adjetivos ficam invariáveis. Perfeito, é isso mesmo, tá? Então, a letra D é o nosso gabarito. Pessoal, quando nós temos essas expressões, esses adjetivos compostos, né? Compostos por mais de um núcleo aí, duas palavrinhas unidas por um hífen. E o segundo for um adjetivo, mas ele também for um substantivo, então toda a palavra ficará invariável. Veja que verde é uma cor, perfeito. Mas água é um substantivo, tá? Mas nesse caso aí, esse substantivo está sendo usado como adjetivo especificador desse adjetivo composto aí, tá? Nesse caso, quando no segundo elemento do adjetivo composto nós tivermos aí um substantivo, que é o caso de água, verde água, é um tipo de cor. Mas essa segunda expressão aí, água, primeiramente é um substantivo, só que nesse caso está sendo usado como um adjetivo. Nesses casos, toda a expressão, todo o adjetivo composto vai ficar invariável, perfeito? Então, letra D é o nosso gabarito. E letra E, é proibido a entrada. Pessoal, na verdade, aqui não é proibido, é proibida. Mas por quê? Porque tem esse A aqui, ó, artigo, a entrada. Então, para ficar bem direitinho aí a concordância, na verdade, deveria ter sido escrito assim, ó, é proibida a entrada. Tá? Já que nós temos esse artigo definido a, então a palavra proibir, proibido, tem que ficar, na verdade, no feminino. O que é proibida? A entrada é proibida, tá? É proibida a entrada. Então fica aqui, ó, a, tá? A é proibida a entrada. A entrada é proibida. É proibida a entrada, perfeito? Porém, se a expressão fosse da seguinte forma, daria certo escrever proibido. É proibido entrar. É proibido entrar. Perfeito, pois nós não temos a presença aí do artigo definido a. Desse jeito aqui está correto, tá? Agora, é proibido a entrada? Não pode, tá? Esse a vai puxar o a também no finalzinho da palavra proibido. Então, o correto é proibida a entrada. Perfeito, pessoal. Então, a letra E está errada também e gabarito letra D. Vamos aqui à nossa última questão. Pessoal, eu peço perdão pelas tosses, porque recentemente eu passei por uma gripe muito forte, mas isso não atrapalhará o aprendizado de vocês, tá?
Analise a alternativa em que a palavra mais, no texto, desempenha papel adjetivo e não adverbial. Pessoal, quando é que a palavra mais vai desempenhar papel adjetivo? Bem simples. O que é o adjetivo? É uma classe gramatical que se relaciona com quem? Com o substantivo, com o nome, dando uma qualidade, uma especificidade, tá? E o advérbio, que exerce função adverbial, ele vai intensificar, modificar quem? Outros advérbios, adjetivos e verbos, tá? Então, precisamos achar aqui, dentre essas 5 frases, qual delas a partícula mais se relaciona com um substantivo e não com verbo, adjetivo ou até mesmo outro advérbio. Quando acharmos isso, acharemos a opção em que mais desempenha papel adjetivo, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, letra A. Reduza ainda mais. Veja que esse mais, ele está modificando quem? Um verbo. Ele está intensificando o efeito do verbo reduzir. Reduza ainda mais. Percebeu? Reduza, não só reduza, mas reduza ainda mais. Então, aqui, essa partícula se relaciona com o verbo reduzir, intensificando os seus efeitos. Então, aqui o mais tem papel adverbial e não adjetivo, tá? Então, letra A, errada. Letra B, gerações mais antigas. Veja, não são quaisquer tipos de gerações. Aqui nós temos um substantivo, gerações, e aqui nós temos um adjetivo qualificando, especificando esse substantivo. Não são quaisquer gerações, são as gerações antigas. E antes disso, não são quaisquer gerações antigas, são as gerações mais antigas. Veja que esse mais está intensificando os efeitos de quem? De antigas. Não são antigas, são mais antigas. E qual é a classe de palavras que intensifica os efeitos, por exemplo, de um adjetivo? São os advérbios. Portanto, esse mais aí também exerce papel adverbial e não adjetivo, que é o que a gente quer, tá? Então, por quê? Porque ele está se relacionando com o adjetivo. Então, a letra B também está errada. A mesma coisa vai acontecer com a letra C. Veja, trabalhadores, substantivos, velhos é o adjetivo que especifica quais tipos de trabalhadores. Não são quaisquer trabalhadores, mas os velhos. E, além disso, o mais intensifica os efeitos desse adjetivo velhos. Não são só trabalhadores velhos, são trabalhadores mais velhos. Veja aí, intensificando o efeito do adjetivo velhos. Aqui também temos um mais com um papel adverbial, tá? Letra D, mesma coisa de todos. Semelhante é um adjetivo, tá? E especifica salários, qualifica salários, que é o substantivo. Não são quaisquer salários, são salários semelhantes. E não são só salários semelhantes, são mais semelhantes. Advérbio intensificando o efeito de um adjetivo, tá? Papel adverbial. E aí, por eliminação, achamos a letra E como gabarito. Veja. Permanecem no mercado por mais tempo. Veja. Tempo é um substantivo e mais intensifica seus efeitos, né? Mais tempo. Então, veja, aqui o mais está se relacionando com quem? Com o substantivo. E advérbio não faz isso não, pessoal. Quem faz isso, mais uma vez, é o adjetivo. Portanto, aqui, somente aqui, essa partícula mais desempenha, exerce papel adjetivo, tá? Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostarem, por favor, deem joinha para apoiar nosso projeto. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amigos de vocês, que são concurseiros também. E é isso, tamo junto, rumo à aprovação.